A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Valdenise Menezes, o nosso canal é o Casulo Divino e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Porque somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Hoje nós vamos falar sobre as nossas boas obras. Quando Deus criou você, quando Deus criou a mim, Ele tinha um objetivo. Deus não é Deus de acaso. Deus é um Deus de projeto. Deus é um Deus de propósito. Lá em Jeremias 1, nos diz que no momento que nós estamos no ventre da nossa mãe, quando nós estamos na fase de formação, Deus já tem um projeto para a nossa vida. Deus já tem algo separado para nós fazermos aqui na terra. Então, ninguém é obra do acaso. Todas as pessoas que estão habitando nesse planeta têm um propósito exclusivo e individual planejado pelo seu Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, o grande Jeová. E Deus nos criou para que nós fizéssemos, para que nós façamos boas obras aqui na terra. Deus nos criou para o louvarmos. Deus nos criou para que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra em forma de homem, e aqui ele deixou o exemplo de como nós praticarmos as boas obras, de como nós agradarmos ao Pai, de como nós vivermos sob a direção do Espírito Santo. Então é isso que Deus quer que façamos. No momento que Deus nos criou, Ele tinha um propósito lindo para a nossa vida. A nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão com Jesus Cristo e a nossa comunhão com o Espírito Santo. Algumas pessoas têm um chamado bem enfático, né? Moisés teve seu chamado quando ele observou aquela sarça ardente. Gideão teve um chamado quando ele estava ali no lagar. Mas nós entendemos que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Alguns foram chamados para ministrar o louvor. São os levitas, né? Louvam, adoram o Criador. Outros foram chamados para ministrar a palavra e a ministram com excelência. Outros foram chamados para evangelizar. Outros foram chamados para ser missionários. Outros foram chamados para ser intercessores. Tem tantas formas de agradarmos a Deus e fazer a obra do Senhor. Alguns ministram aula na escola dominical, alguns visitam os lares, alguns visitam os presídios, alguns visitam os hospitais. Tem pessoas que trabalham na assistência social, ajudando ao próximo que está necessitando naquele momento. Então, o chamado, ele vem de maneiras diversificadas para cada um. E nós podemos começar o nosso chamado dizendo para Deus, eis-me aqui, e orando para que Deus nos direcione passo por passo, para que nós venhamos cumprir o nosso propósito aqui na terra, para que nós tenhamos condições de fazer as boas obras. Para isso nós precisamos ter saúde física, precisamos ter saúde mental, saúde espiritual. Para isso nós precisamos ter paciência com o próximo, amor ao próximo. Para praticar as boas obras, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus Cristo, precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, ninguém foi chamado para ficar sem fazer nada. Todos nós temos um compromisso de trabalhar em prol do reino. Todos nós temos o compromisso de nos achegarmos ao Pai em comunhão e buscarmos direcionamento para fazer o seu ID. Ninguém está dispensado de praticar as boas obras, de trabalhar para o reino. Então, que todos os dias nós possamos dizer, eis-me aqui. Qual é o direcionamento para hoje? Tem pessoas que ministram palavra para multidões. E tem pessoas que ministram palavra para uma só pessoa, para duas pessoas.
e o benefício para o reino é o mesmo. Você pode ser um pregador de multidões, mas você pode também ser aquele ministrador da palavra que vai lá no lar, vai lá no hospital, vai lá no presídio e ministra para uma ou duas pessoas de cada vez. Então, que nós possamos estar atentos para não perder as oportunidades de fazer um bom trabalho para o reino. Que nós não percamos a oportunidade de praticarmos as boas obras. E que hoje nós comecemos o nosso dia apresentando o nosso ministério para o Pai, para que Ele venha nos capacitar, para nós podermos estarmos praticando as boas obras e atraindo almas sedentas para o seu reino. Que eu e você hoje possamos estar atentos e atentas para fazer o ID do Senhor. Que o nosso Pai possa estar lhe direcionando, que o nosso amado Jesus Cristo possa estar lhe inspirando e que o nosso amado Espírito Santo venha lhe instruir em tudo aquilo que você precisa fazer para servir ao reino. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério e os seus propósitos e que Ele lhe qualifique, que Ele lhe habilite cada dia mais para praticar as boas obras que Deus tem colocado no seu coração. Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém?